Boa noite. Estamos aqui reunidos, né? Mais uma quarta-feira para estudarmos, né, o livro Os Mensageiros, do capítulo 27, que tem como tema o caluniador. Enquanto o administrador se entregava às conversações educativas com os numerosos subordinados, Aniceto chamou-nos a pequena construção isolada e falou: vejamos outro ensinamento. Avançamos na direção de algumas câmaras separadas. Nosso instrutor abriu uma porta e vimos um louco, que parecia fundamente irritado. Fixou em nós um olhar inexpressivo e gritou estentoricamente. Aniceto, porém, adiantou-se e cumprimentou atencioso. Como vai, Paulo? As palavras, ao que senti, emitiram grande fluxo magnético. O enfermo revelou profunda modificação. Aquietou-se de súbito. Sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadiço. Tem sentido melhoras, Paulo? Perguntou nosso orientador. Bondosamente, tocando-o no ombro. Ao contato pessoal de Aniceto, o doente demonstrou um raciocínio e respondeu: vou melhorando, graças. À vista da expressão reticenciosa, o instrutor falou em tom firme, como se desejasse auxiliar-lhe a vontade enfraquecida. Termine. O doente fez enorme esforço e concluiu: graças a Deus. Aí ele ainda teve uma dificuldade para falar a palavra graças a Deus, né? Nós vamos entender mais para frente. Anotando-lhe o sofrimento e a indecisão, lembrei dos enfermos das câmaras a quais prestava Narcisa ampla colaboração afetuosa. Então, essas câmaras que o André está falando é lá no nosso lar, né? No qual ele ficou lá auxiliando a Narcisa. Percebendo-me as íntimas considerações, disse o mentor esclarecido: veem a diferença entre os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem? Em nosso lar, não temos dos primeiros, e os que se encontram desequilibrados no serviço da regeneração. Sentem, na maioria, angústias cruéis. Então, aí, quando ele quis falar, né, não tem os primeiros, que são os que dormem, né, e os desequilibrados, porque lá nas câmeras se eu me recordo bem, eu acho que eu não esqueci muito não, do nosso lar, né, eles estão mais, já evoluíram, né, já chegaram no momento de regenerar. Ainda, nesse caso do Paulo, eles estão, né, ainda em aceitação. Não sei se eu entendi bem. Deixa eu ver onde eu parei. Alguém quer falar alguma coisa? Aqui é o seguinte que ele disse, né? Para que André e Vicente percebam que existe uma diferença entre nosso lar e lá, né? Que ele diz assim: veem a diferença entre os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem. 3 modalidades, né, de desequilíbrio diferentes. Uhum. Em nosso lar, não temos os primeiros, quer dizer, os que dormem, e os que se encontram desequilibrados nos serviços da regeneração. Então, ele está dizendo que lá tem os que sofrem, né? Então, ele descartou aqui os que dormem e os que estão loucos, enlouquecidos, né? Mas tem os que sofrem. E aí a gente pode observar que esses sofrimentos, eles são muito profundos. Todo sofrimento é desequilibrante, né, gente? Mas quando a gente já está passando por algum sofrimento, alguma questão assim, a gente já está num processo de desenvolvimento, de caminhar, né? Mas aí ele fez essa pequena diferenciação.
Uma coisa que eu gostaria de comentar aqui atrás, se você nos permite, Sim, é que ele fala que ele chama, né, os rapazes, André e o Vicente, para ter um outro ensinamento dentre todos que eles estão tendo, né? Então, depois de avançarem por algumas câmaras, eles entram em um determinado local e tinha um irmão lá que estava assim como um louco e que parecia profundamente irritado. Quando ele vê Aniceto, ele, né, vai na direção deles assim, mas Aniceto se adianta para cumprimentá-lo. Olha só para você ver como que é importante essa leitura psicológica, né, sobre a dor do outro. Quando a gente está diante de uma pessoa que ela está visivelmente descompensada, tem um efeito muito positivo quando você chama a pessoa pelo nome, porque o nome é a identidade daquela pessoa, né? O nome de alguém sendo pronunciado é, tem toca profundamente aquela pessoa. Eu trabalho com o público, então às vezes quando acontece isso, né, de eu chamar as pessoas pelo nome no atendimento, às vezes elas se assustam. E como eu lido com idosos, eles falam assim: "Ah, mas como é que você sabe meu nome?" Eu falei: "Ué, mas eu te atendo sempre. Não justifica eu te chamar de coisinha, né?" Então, eu faço uma pequena brincadeira. Mas chamar as pessoas, tratar as pessoas pelo nome, tem uma grande. Como é a palavra? Seria reciprocidade, um retorno? A palavra certa me faltou aqui, me escapuliu. Mas quando você chama alguém pelo nome, você está, assim, mexendo diretamente com algo muito precioso, a identidade dela, né? E quando você toca em uma pessoa, né, igual aquele pousou a mão sobre o ombro, esse toque, muitas vezes, quando alguém está novamente descompensado e você toca na pessoa e, né, e chama ela, claro, né, gente, que a gente vai observar que existem números variados de desequilíbrios. Tem pessoas que, quando elas estão assim num grau muito profundo, né, de desequilíbrio, de loucura, talvez isso não funcione conosco, porque vai nos faltar essa energia que a Aniceto tem. Mas uma coisa que eu já percebi, eu que não sou absolutamente nada, que eu já percebi que quando a gente fala para os outros, mencionando o nome delas, olhando para elas, percebendo elas, isso modifica o padrão do outro de uma forma assim incompreensível, né? Incompreensível para nós que não estudamos, que não pensamos, se não pensarmos sobre isso, né? Então, o Aniceto, como ele é uma pessoa, um espírito muito preparado, né? Na moral, nos sentimentos cristãos, fraternos, ele consegue perceber isso. E ele está ensinando isso aqui para eles e nós estamos aprendendo também. Obrigada, Denise. de nada. Eu não tinha pensado nessa, quando como você falou que chamou pelo nome, né? Até o acalmou, né? Para quem estava alterado, né? Eu não tinha pensado, Renata. Agora que você falou, eu comecei a pensar, é verdade. Então, reconheçamos, é necessário reconheçamos que os que gemem, os que sofrem, em qualquer parte estão melhorando. Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação.
Os deixa eu só fazer uma observação, então os que gemem, né, os que choram aí, até no questão de socorro, né, quando tem acidente, alguma coisa, quem está gemendo, que tá gritando, é socorrido depois, né? Geralmente vai para aquele que está silencioso. Então, até lá no mundo espiritual, é a mesma coisa. Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Os escarnecedores, os ironistas e os perturbados não registram a dor, são mais dignos de piedade, por permaneceres embotado em estranha rigidez de entendimento. Gente, eu marquei isso aí, deixa eu contar para vocês. Quando eu cheguei nesse parágrafo, eu comecei a fazer uma reflexão. Me aconteceu uma situação, deve ter uns 2 meses atrás, eu estava falando no início com as meninas, antes de iniciar, do caluniador, né? Eu tenho 12 anos que eu não converso não conversava, né, com um parente por causa de calúnia. Aí eu tô chegando, eu tinha ido a Belo Horizonte um sábado de manhã, olhar o peça de carro, aí quando eu tô chegando em Lagoa Santa, minha mãe me liga, desesperada, que precisava que eu fosse no Hospital Eduardo de Menezes, que o hospital tinha ligado, porque tinha esse meu tio, meu parente, que estava lá no CTI, precisava de um familiar. E minha família mora no interior, né? No interior do interior. Eu falei, mãe, eu tô chegando de Belo Horizonte agora, eu não vou, não. Não vou. Aí eu peguei, vou ligar pro meu irmão que mora em Belo Horizonte. Aí meu irmão falou, nem me fala o nome dessa pessoa. Aí eu peguei, vim embora para minha casa, peguei meu cesto de roupa, comecei a colocar na máquina, então assim, oh meu Deus, mas eu faço campanha do quilo, eu estudo o evangelho, mas eu ajudo os outros. E se esse homem morre lá, como é que eu vou fazer? Tem 12 anos que eu não converso com ele. Aí eu peguei e falei pro meu marido assim, eu vou. Aí meu marido falou assim, então você vai de Uber, porque eu não vou te levar, não. E falou o tanto que queria falar, eu falei, então eu vou de Uber. Aí depois ele ficou comovido, né, deu de Uber até Belo Horizonte, ele falou, não, vou te levar. Aí eu tô assim, mas eu tô indo por caridade, como por humanidade, não tô indo como sobrinha. E assim fui. Por que que eu me lembrei disso aí? Porque quando ele fala, os escarnecedores, os ironistas e os perturbados não registram a dor, são dignos de piedade. Aí quando eu cheguei lá no Eduardo Menezes, né, eu travei, né, quando eu converso com a pessoa, eu perguntei para a enfermeira lá do CTI, ele está consciente? Ela falou, tá, ele só está dormindo. Eu fiquei de longe. Aí, na hora que a pessoa acordou, né, ele me viu, ele já abriu o semblante, ficou mais feliz. Ou ele me cumprimentou, eu assim, engasgada, cumprimentei, perguntei o que aconteceu, tudo. Aí ele falou lá. Aí depois eu falei assim, gente, é bobeira. Ele é digno de dó, de piedade. Por que que eu estou comparando com a pessoa que não é bem mentalmente? Aí sai de lá, né? A enfermeira fez um monte de recomendações, eu vim pensando, eu que estou errada, a ignorante sou eu, tem 12 anos que eu estou carregando essa mágoa, uma calúnia, e comecei a fazer essa análise. Aí, na hora que eu lembrei dos perturbados, né, da questão de dignos de piedade, eu lembrei, eu que estou errado, porque eu tenho conhecimento, ele não tem. Então, tem que ser cobrado de mim, não dele. Sabe? Então, por isso que eu marquei de branco, porque eu falei, na hora eu lembrei disso, sabe? Eu comecei a fazer esse estudo, foi um momento, foi uma autoanálise, né? Fui lendo cada parágrafo, fui analisando. Mas se eu até hoje estou guardando mágoas do passado, é porque eu não melhorei. Que todo esse conhecimento que eu tenho, estou lá desde 2000, dentro da doutrina espírita, mas há muita coisa, muito pouca coisa mudou dentro de mim, porque eu estou esse tempo todo guardando mágoas. É só para explicar por que eu Ô, Denise, mas deixa eu te falar uma coisa, querida. Bem-vinda ao grupo das pessoas que ajuntam sementes para que elas germinem no tempo justo, né? Porque todos nós estamos aprendendo e tem lições que eu já recebi há muitos e muitos anos na minha vida
que agora eu estou conseguindo compreender o sentido delas. Há muitos e muitos anos, são décadas. Então, assim, agora que essas sementes, desses ensinamentos que já foram ofertados a mim há muito tempo, estão conseguindo germinar. E muitas vezes a espiritualidade faz isso conosco, porque olha só, esses irmãos nossos, os escarnecedores, os ironistas, né, os perturbados, que não registram a dor, são mais dignos de piedade. O que eles estão dizendo para nós? O que o Aniceto está dizendo para nós aí? Olha, esses aí, esse grupo de espíritos, precisa de tempo para despertar, precisa de tempo para que esses ensinamentos, essas sementes germinem, para que os pensamentos e os sentimentos maturem e transmutem, porque isso aconteceu conosco, está acontecendo conosco, não é? Isso vai acontecer com eles também em tempo hábil. Então, o que fica para a gente? A gente pega o aprendizado, pega a lição, aprende com o que está sendo oferecido para a gente, é uma lição perfeita. Foi o momento assim que te ajudou a perceber como que você está na sua caminhada. Isso não é matéria de julgamento, é uma análise perfeita. Então, você está entendendo agora que tudo que te foi oferecido durante todo o tempo que você está nessa jornada de busca e de conhecimento, de agora para frente você vai conseguir aplicar todo esse conhecimento, todo esse investimento da espiritualidade de uma forma diferente. Toda vez que você. E não, mas não se iluda. Toda vez que você tiver, né, pendendo para o lado da antipatia, do azedume, né, da má vontade, assim, que é uma condição que às vezes a gente estagia por tanto tempo que a gente tem muita facilidade para voltar para ele. Aí agora você já tem a consciência liberta. Opa, esse não é o caminho. Eu já entendi, agora eu já entendi como que eu devo proceder. Agora você está num caminho diferente. A escolha que você fizer não é mais a escolha de quem não estava atento. Era a escolha de quem recebia o ensinamento, mas não conseguia ainda aproveitar dele. Agora você já consegue. Agora o seu caminhar é outro, a sua passada de perna é outra, entendeu? Então, não, ótimo, parabéns, parabéns para você, porque de repente ó, a espiritualidade faz esses investimentos na gente, encarnações. E de repente acende a luzinha assim do eureka, poxa, é agora. Que bom que é agora, né? Então não sofra não, parabéns, que bom que foi agora. Porque só aqueles. E quando a gente fala assim, olha, tá doendo, tô sofrendo, tá doendo, lembra dessa passagem. Os que sofrem, os que choram, os que gemem, independente da dor, já estão em condições de aprender. Triste aqueles que ainda nem chegaram nessa condição. Então, eu só tenho a te dizer parabéns, feliz aniversário, você debutou na sua encarnação. Obrigada. De nada. Rosa, pode falar, Rosa, você levantou a mão. Sim, eu levantei. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá? Estamos ouvindo. Parece que tá. Então, Denise, interessante, né? Você também. Espera que só um pouquinho que eu saí daqui, deixa eu. Aqui. É interessante que você foi honesta com você mesma. E eu acho que essa é a parte mais difícil. É a gente ser honesto com a gente mesmo. É a gente olhar e falar assim, eu que estou errado, porque eu sei mais. Então, eu é que preciso mudar. Eu não posso, e isso é difícil, porque você quer sempre
imputar responsabilidade ao outro. Ah, mas ele fez isso. Ah, mas ele não sei o quê. Ah, mas ele também nunca me procurou. Ah, mas ele nunca pediu perdão. Não, a gente entender que nós é que temos que caminhar é muito bom. Mas dar conta de fazer esse processo, por isso que eu falo que a doutrina espírita é difícil, porque a gente se coloca cara a cara com a gente. E não dá, porque enquanto a gente fica passando pano para a gente não caminha, né? Não, não, também, né? Ele também fez, ele também ficou para lá, ele também não veio, não me procurou. Então, quer dizer, a gente vai se permitindo, e justificando as coisas para gente, e com isso a gente não caminha. Então, esse processo de se cobrar, de falar, não, eu não posso eu fazer isso, o que que eu estou aprendendo? Né? Eu estou aprendendo, mas aprender é muito fácil. Colocar em prática é que é o mais difícil, né? É o vencer a si mesmo. Porque a maior luta que nós temos é conosco mesmo. Porque nós não temos que mudar ninguém, nós temos que mudar a nós. E aí eu lembrei de um vídeo que anteontem, mais ou menos, eu enviei no grupo na nossa reunião mediúnica. Eu vou colocar ele no nosso grupo para vocês verem. Ele fala assim, bem rasgado, o rapaz fala bem rasgado, se a campanha do quilo, se a sopa, se doar as coisas, está sendo realmente pelo amor que a gente tem pelo outro, ou se é para a gente ficar pagando de bonzinho e com consciência tranquila. Porque, no fundo, muitas vezes a gente faz essas ações, mas a ação mais difícil, que é de reformar a si mesmo, nós não fazemos. Então, é isso que você se perguntou. Que adianta fazer campanha do quê? Que adianta fazer isso, fazer aquilo, se na hora que tem uma pessoa, né, sendo da família, a gente sabe que é uma responsabilidade ainda maior, porque nós já viemos com os desafetos de outrora para a gente poder acertar o passo. E tem uma parte no Evangelho que fala que aproveita enquanto está no mesmo caminho, né, para acertar aí as arestas, porque depois pode ser muito difícil reencontrar em outras situações. E às vezes por uma coisa tão pequena, tão boba, né, igual você falou, você ficou carregando isso. Quer dizer, você também, a gente também, que a gente faz isso, a gente também sofre com isso, né? E se incomoda. Isso é ruim. E quando a gente toma consciência que nós queremos ser melhores, incomoda mais ainda. E esse incomodar de falar, não, eu não posso agir assim, eu preciso agir diferente, este é o verdadeiro silício. Que dar, como é que fala? Você dar conta de quebrantar o que você os maus hábitos, o homem velho, o que se traz no seu espírito de problemas, de vicissitudes, e dar conta de transformar isso. Esse é o processo que nós precisamos fazer, né? Então, foi muito bacana seu depoimento aí e muito proveitoso para nós. Obrigada. De nada. Denise, só uma coisinha. Pode. Só uma coisinha. Para a gente lembrar, o livro que nós estamos estudando é qual? Os mensageiros. Os Mensageiros. A mensagem está aí. Né? Esse livro, Os Mensageiros, ele fala sobre os médiuns. Lembram que nós estudamos? Sim. Que os médiuns são cartas vivas do Evangelho do Cristo. Todo médium é um apóstolo, né? E todo apóstolo tem a responsabilidade de entregar, de ser o intérprete de uma mensagem, uma carta, né? O apóstolo é uma carta viva, não é isso? Isso. Mas nem toda carta
Nem toda todo médium é um mensageiro, mas nem todo mensageiro é um apóstolo, né? Não é? Todo apóstolo é um mensageiro, mas nem todo mensageiro é um É apóstolo. verdade. O que que a gente está pensando aqui? Nós estamos estudando sobre a nossa condição de médiums, né? Do que a gente está buscando como médiums, como apóstolos, né? Discípulos, e nos qualificando para sermos apóstolos do Cristo, para que a gente faça algo cada vez melhor, cada vez que o nosso resultado, a nossa entrega na vida seja cada vez mais efetiva, seja cada vez mais bonita, mais produtiva. Nós estamos caminhando para aprender isso. Nessa caminhada, nós vamos apanhar muito. Nós vamos apanhar muito. Porque aquela pessoa que não conhece, o Emmanuel fala isso, né? Quem não lida com a dor não sabe acolher quem sofre. O que ele está dizendo? Se você não conhece um percalço, se você não conhece uma queda, dificilmente você vai conseguir acolher aquela pessoa que está passando por aquele percalço e está inserido naquela queda, né? Porque você tem que olhar o outro e encontrar essa verdade, isso tem que ressoar na sua intimidade, né? Então, ser mensageiro é isso, é você olhar para você e falar, eu também estou quebrada e Jesus está me restaurando. Então, se funciona comigo, se dá certo comigo, dará certo com ele, no tempo dele, porque Jesus espera o meu tempo também, né? Então, vamos lembrar disso. Nós estamos estudando o livro Os Mensageiros, porque nós somos mensageiros. Não é? E designando o enfermo sob nossos olhos, afirmou: Paulo é um doente a caminho da melhora positiva. Ainda não possui a consciência exata da situação, mas já chora, já padece com as recordações do passado triste. Recebi o esclarecimento com atenção. Lembrei-me que, de fato, os doentes conduzidos pelos samaritanos a nosso lar em serviço diário eram grandes sofredores. Os que não acusavam padecimentos atrozes revelavam estranhos pavor das sombras. A única entidade que ali observara, com absoluta inconsciência da própria miséria, fora a de pobre vampiro que não encontrara guarida nas câmaras de retificação. Nosso instrutor, sem qualquer preocupação de transformar o doente em cobaia, recomendou afetuoso: concentre no Paulo a capacidade de visão. Estimulado pela experiência anterior, fixei nele todo o meu potencial de observação. Aos poucos, caracterizou-se a meus olhos a sua tela mental, parecendo formada em compacta sombra noturna. Com surpresa, divisei formas diversas que se movimentavam. Vários vultos de mulheres ali surgiram, despertando-me enorme admiração. Entre eles, reparei o desmalha, como que doente, enfraquecida, ansiosa. Alguns homens passavam, igualmente, mostrando desesperação. Alguns homens passavam, igualmente, mostrando desesperação. E notei nessas imagens o próprio Alfredo a evidenciar cansaço e extrema velhice prematura. Vozes misteriosas se faziam ouvir. Vozes misteriosas se faziam ouvir. Sobre Paulo choviam maldições e blasfêmias. As mulheres pareciam acusá-lo clamorosamente. Os homens davam a ideia de perseguidores ferozes.
ocultos no mundo interior daquele enfermo estranho. Observando, porém, os vultos de Ismália e Alfredo se movimentavam naquele painel escuro, não pude sofrear a curiosidade e interrompi o minucioso exame, voltando a conversar com o nosso orientador, perguntando. Então, acho que mais para frente vai falar. No capítulo 17, se eu não estou enganada, conta, né, a história do Alfredo da Ismália, né? E, e o Paulo, né, foi o inimigo do Alfredo, ele que levou à destruição desse casamento, né, de uma maneira muito ardilosa, muito, e a Ismália sofreu muito, vindo a desencarnar, né, de tristeza, diante das calúnias que foram levantadas contra ela, e só no final da vida, né, do Paulo, que o Alfredo, se eu estiver errada, esquecendo alguma coisa, vocês me ajudam. Aí o Alfredo descobriu que foi a trama que o Paulo, né, desenvolveu para separar os dois. Acho que pode passar, Elaine. Como explicar o fenômeno? Estou assombrado. Antes, porém, que pudesse expressar maiormente o espanto que me dominara, Aniceta juntou. Já sei. Admira-se da presença de Ismália e do seu marido nas reminiscências do inferno. E ante a minha perplexidade, continuou. Lembram-se da história do Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que arruinou o lar. Paulo, contudo, não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito de outras senhoras. Traiu outros amigos e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Observando Ismália aflita e Alfredo desesperado, nas recordações dele, vemos as imagens criadas pelo caluniador para seus próprios olhos. Então, a perturbação do Paulo, né, lá, por isso que ele levava a loucura dele também, né, porque ele tinha, ele levou, né, para o mundo espiritual toda a memória do que ele, vamos dizer, se aprontou aqui na Terra, né, e isso estava lhe perturbando. E aí, mais para frente, eu achei maravilhada, fiquei maravilhada com a postura, né, do Alfredo. Assim, refleti muito sobre ele, sabe, sobre a sua postura. Alguém quer falar alguma coisa? Observando Ismália, aflita, e Alfredo desesperar nas recordações dele, vemos imagens criadas pelo caluniador. Eu já li essa parte. Nossos amigos deste posto evoluíram, transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam aos monstros do ódio. Vestem-se hoje de luz. No entanto, Paulo os vê como imagina, com escarmento de suas culpas. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte, tanto nos círculos carnais como aqui. Então, a memória que Paulo levou, né, para o mundo espiritual, como já disse, estavam atormentando, né? E eu achei interessante quando ele fala que o criminoso não consegue fugir da sua verdadeira justiça universal. E a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a nossa conduta aqui, porque será ela que nós iremos levar, né, essas memórias que nós iremos levar conosco. Nós não levaremos bens, não levaremos nada material, mas sim, a nossa conduta, o nosso procedimento, o que nós estamos, né, ajuntando mentalmente, nós iremos levar. Alguém quer falar alguma coisa? A Elaine, volta só um pouquinho, que eu esqueci aqui o parágrafo, não lembro mais. Aí, tanto nos círculos carnais como aqui. Pode passar. A paisagem real do espírito é a do campo interior.
viveremos, de fato, com as criações mais íntimas de nossa alma. Olha, eu achei muito profundo isso aí, viu, gente? É um momento, assim, é um capítulo para a gente refletir muito. Que rumo que nós estamos levando a nossa vida, né? Porque tudo aqui é muito fácil, né? Mas chega lá, não levaremos máscara, né? Para o mundo espiritual é o que nós, de fato, somos. E quais são as criações, né, da nossa alma. Reparando... Oh, pode falar. Só um minuto. É por isso que em muitas literaturas a gente vai encontrar os espíritos contando para nós, né, que enquanto tiver um iota a ser pago, né, uma moedinha que a gente deva, que precisa ser quitada diante da lei, a gente não alça a elevação que a gente busca. Porque um espírito pode ir, a gente pode ir evoluindo, como a gente vai ver aqui mais para frente como isso se dá. A gente pode ir evoluindo, mas a nossa mente, ela está sempre ali, ó, pronta para mostrar para a gente. Lembra daquele detalhe em 1800, 2 de janeiro de 1800, aquilo que você fez está lá. Nessa caminhada toda, você ainda não conseguiu reparar aquele mal que você causou. Então, o espírito ele pode ter caminhado muito, 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 mas se tiver um único elo que o prende a uma culpa que ainda não foi quitada, não foi reparada, a gente precisa reparar, né? Então, uma mente pacificada é a mente que olha para qualquer direção da sua caminhada e não encontra mais uma única pedra de tropeço. Seja falada, seja sentida, seja praticada, uma única pedra de tropeço. Então, todos esses ensinamentos servem para mostrar para a gente, olha, todos os nossos desvarios passados, a gente não tem condições mais de mudar. As coisas que nós falamos, as coisas que nós fizemos, todas aquelas situações que nós não conseguimos colocar freio em nós e que foram realizadas, elas não têm mais como ser apagadas. Mas daqui para frente, você pode caminhar sem criar mais tormentos para você daqui para frente. Né? Então, como você bem falou, olha, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Jesus ensina isso para a gente. Aí, às vezes, tem gente que fala assim, mas Jesus... Tem gente, e eu já falei isso, tá? Já falei isso com Jesus. Falei, Jesus, o senhor está recomendando isso? Sabe que é meu parente? Que o senhor não conhece direito? Que o senhor não comeu um quilo de sal com ele? Jesus, dá não, Jesus. Só que aí a gente vai aprendendo com Jesus que dá sim, a pensar que se é ele que está falando que dá, ele está num patamar que não resta dúvida do que pode e do que não pode ser feito, né? E se é ele que está dizendo que pode ser feito, pode ser feito. O que a gente ainda não consegue, né? A gente ainda não consegue, a gente tem muita dificuldade, é engolir um certo sapinho, com ou sem sal, né? A gente tem essa dificuldade, porque nós somos orgulhosos. E através do orgulho, a gente fere e se fere. E aí, no processo, a gente tem que curar as duas coisas, a nossa ferida e a ferida que a gente causou no outro, né? Então, por isso que ele vai dar o exemplo que ele deu aqui no livro agora, que você vai ler para a gente, né? Ele dá um exemplo assim que não tem como a gente fugir dele, porque a gente consegue usar esse modelo aqui para todas as outras situações da nossa vida, né? Quando a gente pensar no que é um agravo, a gente tem esse exemplo aqui. Obrigada.
De nada, Renato. Você me fez lembrar um dias desses aí, eu estava lavando louça e numa conversa mental com Deus. Aí eu tô assim com Deus, ó, a culpada sou eu, uma situação que eu passei. Eu acho que eu sou devedora. Então, espero que eu já tenha quitado tudo, porque eu não quero levar nada, dívida nenhuma para o mundo espiritual. Eu espero que tudo que eu já passei, eu já tenha sido para quitar. Porque, olha, quando chegar lá de lá, eu não quero nem mesmo pessoa na minha frente. Aí eu tô lembrando de. Ô, amiga, que tô não, tá? Volta e refaz caminho, dá tempo ainda. Ai, meu pai. Reparando-me a dificuldade para compreender de pronto, Aniceta prosseguiu depois de pequeno intervalo. Para melhor elucidação, recordemos a crucificação do Mestre Divino. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, porque a visão anterior a isso nos compele. A condenação do mestre foi um crime coletivo, e esse crime estará conosco até o dia em que nos vestirmos da divina luz da redenção. Gente, eu achei tão bonita essa parte, assim, é tão profunda, né? Porque, analisando assim, porque o mestre, Jesus, não tinha nada, ele não precisava passar por aquilo que ele passou, mas as nossas falhas colocou ele lá. E eu sempre penso, falo assim, Jesus, tem religiões que falam que Jesus está voltando, eu falo assim, meu Deus, se Jesus voltar 1000 vezes aqui na terra, 1000 vezes colocaremos ele na cruz, porque todos os dias nós colocamos ele na cruz, quando a gente, né, vê um irmão caído na sarjeta e no socorro, vê uma criança passando fome, maltratada. Então, todos os dias Jesus está sendo crucificado. E nós ainda não melhoramos ao nível de atingirmos, de vestirmos a divina luz da redenção. Tem um caminho longo, vamos conseguir, eu tenho fé e certeza disso. Mas 1000 vezes colocaríamos ele na cruz, se ele tivesse de corpo presente aqui, se colocasse ele ali pregando, estaria na cruz, martirizaremos ele todos os dias. Ô, Denise, como é que chama esse capítulo? Os caluniadores, Todo dia que a gente lança uma calúnia falada ou pensada, a gente volta naquele mesmo lugar, naquela mesma situação, aonde nós nos juntamos coletivamente, né, para difamar o Senhor das Estrelas. Então é como se nós estivéssemos ali, ó, né, contribuindo para que ele subisse em direção ao Calvário, porque o Calvário é a expressão de um ultraje ao ser humano, aquela morte, né, infamante, desumana, que a nação romana, né, oferecia aos que eles julgavam criminosos, era é uma expressão desoladora de crueldade humana, né, aquela cruz. Só que não é o ato, né, o ato de pregar o Cristo. Então quer dizer que aqueles soldados que bateram os pregos e o fixaram lá, eles são mais criminosos que nós? Não, nós somos igualmente, né? Todos nós contribuímos para cada expressão de força naqueles pregos, né? Então, o Cristo sabia qual seria o destino dele, porque os nossos corações e as nossas mentes se avolumavam naquele crime, naqueles crimes, em tudo que colocava um outro ser humano naquele lugar. Então, o capítulo se chama caluniador. Então, toda vez que a gente está caluniando, a gente está repetindo um processo,
aí a gente percebe o quanto que a gente ainda está distante nessa cura, né? Da cura que Jesus veio entregar para a gente, né? Ele falou muito disso, ele testemunhou para nós. O esclarecimento não poderia ser mais lúcido. Sentia-me diante de nobre revelação. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança. Tornou o generoso mentor com grave acento. Readquirindo a serenidade, interroguei, mas Paulo veio ter casualmente a este posto? Não, respondeu Aniceto atencioso. Foi trazido pelo próprio Alfredo, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Nosso amigo, que hoje dirige esta casa de amor, desprendeu-se do mundo, sob intensa vibração de ódio e desesperação. Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da abnegada companheira. Alfredo, todavia, não pôde ver Ismália enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações do rancor. Socorrida em campo da paz, compreendeu as próprias necessidades. Tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel. Buscou-o em recanto abismal. E tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo, que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Trouxe o tutelado em sua companhia, e trata-o como irmão, atualmente. Não julguem que o marido de Ismália conseguisse essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a, e agora pode passar, Elaine, pode passar. Permanece na realização. Há muitos anos conversa com Paulo diariamente. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo, como necessitado de reconciliação, depois como pessoa caridosa. Mais tarde, adquiriu entendimento, comparando situações. Em seguida, sentiu piedade. Logo após, experimentou a simpatia e, presentemente, conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Eu achei essa parte tão linda, gente. O passo a passo, né, de Paulo, como ele foi caminhando dentro, né, para conquistar uma coisa, caminhando, abrindo esse coração para o perdão, até chegar, né, de acompanhar esse irmão, acompanhar esse inimigo como irmão. E para nós é tão difícil, né, gente, porque quando eu lembro de situações, me dá até um nó na garganta. E imagina, né, Paulo não foi de um dia para o outro que Alfredo conquistou isso, não. Ele foi passo a passo, primeiro como enfermo, depois como necessitado de reconciliação, depois como pessoa caridosa, mais tarde, né, que adquiriu entendimento, ele foi sentir piedade, até chegar no amor fraternal. Eu achei muito bonita essa parte, sabe? Pode falar, alguém quer falar alguma coisa? Fazendo pequena pausa, voltou a dizer espirituosamente: como veem, o ensinamento de Jesus, quanto ao batei e abrir-se-vos-á, é muito extenso. Isso está lá em Mateus, né? Eu já até anotei aqui, acho que é Mateus capítulo 7, não sei não, acho que versículo 7 a 8, se eu não me engano. Portanto, eu vos digo, pedis e dar-se-á a vós, buscai e achareis, batei, abrir-se-á a vós. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 8.
No plano da carne, insistimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens. Mas aqui temos de bater à porta de nós mesmos, para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Uma coisa que eu quero comentar, do outro slide que eu não falei, eu achei interessante quando ele falou disciplinar o coração. E para a gente que está estudando esse capítulo, o caluniador, nós temos que disciplinar o nosso coração, porque a língua só fala aquilo que o coração, né, está cheio. A língua é um pedaço de carne. Mas se você, né, está lá caluniando, porque você ainda, moralmente, não pode, às vezes fala assim, tem a língua grande, tem a língua frouxa, mas não é a língua, a culpa não é daquele pedaço de carne, a culpa é do espírito que está ali, que não foi o espírito que ainda não disciplinou seu coração, que está só expressando o seu interior. A gente tem que tomar muito cuidado. E eu sei, quando nas minhas orações, eu sempre peço a Deus, né, que eu coloque em prática no dia a dia os teus ensinamentos. Esses dias eu estava pensando, bom, eu estou estudando. Para eu colocar em prática os ensinamentos de Jesus, eu tenho que conhecer o que ele quer. Então, eu tenho que estudar mais ainda. Conhecer, porque eu quero colocar em prática os ensinamentos deles. Para eu colocar, eu tenho que conhecer qual é a vontade do Pai. Qual é a vontade? O que Jesus faria no meu lugar diante de determinada situação? Eu acho que eu estou tentando disciplinar meu coração, né? Peraí, que eu perdi aqui, onde que eu parei? Vicente, que se conservara calado, até então indagou. Paulo, todavia, permanecerá aqui, indefinidamente. Nosso instrutor fez um gesto significativo e concluiu. Voltará breve à terra. Ismália tem feito por ele generosas intercessões, e não deseja que ele, ao retornar à razão plena, se sinta humilhado com o benefício das próprias vítimas. Uma das irmãs, por ele caluniada no mundo, já voltou ao círculo carnal, e a abnegada esposa de Alfredo pediu-lhe que recebesse Paulo como filho, tão logo seja oportuno. Que ensinamento, gente. Que, assim, Ismália, nós já vimos nos capítulos anteriores, né, que está numa posição, né, acho que me faltou a palavra, né, a posição de já entendeu, né, a sua missão de ajudar aqueles ainda que não conseguiram, até si mesmo o Alfredo, né, e ela está intercedendo por aquele que aqui na Terra destruiu seu casamento, sua esperança, né, causou-lhe tamanha dor, mas ela, né, na sua simplicidade, eu fico imaginando de uma mulher, o que é uma mulher caluniada, ia guardar mágoa o resto da vida, ainda mais destruir sua família, seu casamento, nós com seres ainda que não evoluímos, ela não, ela está intercedendo por esse irmão, porque aí nós voltamos lá atrás, esse irmão ainda, ela já entendeu, já tem o conhecimento, ele ainda não, ele é digno de piedade, por isso ela ainda sentiu, quis que ele retornasse, quando ele retornasse à razão, não se sentisse humilhado, né, pelo benefício que estava recebendo. Gente, pensa, eu fico imaginando, mas eu não ia, não, mas nossa, mas quando a gente está caminhando para a nossa reforma íntima, nossa evolução, nós vamos entender, né, nós vamos entender tudo que a Ismália está fazendo pelo Paulo. Então, eu coloquei um pensamento, aí, uma mensagem. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão, quando ele pecar contra mim? Aí Jesus disse, até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, gente, né, nós estamos aí na caminhada. Não é fácil perdoar, não, viu? Oh, meu Deus, dá um nó, quando a gente lembra
quando eu estou lembrando a situação, aí sobe um rubor de raiva, ainda falo, não, mas eu tô caminhando para melhorias, eu não quero chegar devendo no mundo espiritual, não quero chegar lá não, porque olha, porque eu estou passando aqui na terra já tá bom, viu? E, no mais é isso, se alguém quiser dar alguma contribuição, estamos aí abertos. Obrigada, Denise. Muito bom isso tudo, muito obrigada. E pegando esse trecho, né, dessa mensagem, né, esse ensinamento de Jesus que você colocou aí, que conversa diretamente com o que a Aniceto fala aqui a respeito de Alfredo, né? Ele coloca assim, não julguem que o marido de Ismael conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Então, até a gente chegar na condição de realizar, até a gente chegar na condição de realizar com qualidade aquele perdão, tem todo um caminho a percorrer, tem todo um caminho de realização. Não é algo assim, da noite para o dia, eu quero que seja assim, e assim será, não. Tem que trabalhar conscientemente, efetivamente, com disciplina, sublimação dos próprios interesses, silêncio à própria vaidade, para conseguir, né? Obrigada, querida. A palavra também, gente. É fruto de muito trabalho, né? De uma busca, de um querer, de uma verdade consigo mesmo, né? Não é nada cai pronto para a gente, né? É necessário se empenhar, né? É necessário esforçar. E o processo de estudar também nós já iniciamos nessa caminhada, né? Estudar e entender para se reformar. Foi excelente o estudo hoje, viu, Denise? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a todos vocês. Não devemos perdoar 7 vezes, né? 70 vezes 7, infinitas vezes, né? Somos no caminho, como diz Renato, não é fácil, é doloroso, às vezes dá um nó na garganta, mas é possível, é necessário para a nossa evolução. Já que você abriu orando, fecha orando também, querido. Poxa, consegui abrir. Ai, Renata, então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa grande oportunidade do estudo, do conhecimento, que nós possamos voltar aos nossos afazeres normais, agradecendo nossos amigos espirituais pelo auxílio, nossos mentores, por estar nos auxiliando nesse estudo. Que Jesus abençoe a cada um de nós, nos proteja, possamos ser merecedores da tua luz, da tua proteção. Meu Pai, mestre amigo, perdoai-nos, porque ainda somos falhos, mas nós estamos caminhando. Tenha paciência conosco, porque ainda somos alunos rebeldes, mas nós seguiremos nessa escola. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso divino nome, venha a nós e ao vosso reino, seja feita a tua vontade, Pai. Com certeza a tua vontade é muito melhor do que a minha. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, pão do corpo e pão do espírito. Perdoai nossas dívidas, Senhor, que são tantas, assim que nós devemos perdoar nossos irmãos ofensores, para que eles também nos perdoem. E não os deixeis cair em tentação, Pai. Livre-nos por caridade, todo mal e de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, gente.
Até semana que Boa vem, se noite. Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada.